Oi, eu sou o Lohan e hoje eu trago pra vocês Casa Velha, de Machado de Assis. A história inicia com o padre lendo uma biografia que um outro padre escreveu sobre Dom Pedro I. E ele fala: que livro medíocre, eu faço um melhor. Vai ter rinha de véi? Eu vou gostar. E quando você está escrevendo uma história biográfica, um livro histórico, você precisa ter fontes, você precisa ter documentos. E ele escuta que existe uma casa onde ele poderia conseguir isso, porque o patriarca da família, que havia falecido, morreu agorinha. Ele era ministro de Dom Pedro I. Então ele vai até essa casa e ele conversa com a Dona Antônia, que era a viúva desse patriarca, para poder usar a biblioteca do falecido esposo dela. Ela permite, e o padre ele começa a fazer a pesquisa dele, e ele vai se tornando muito amigo daquela família. Amigos são amigos para sempre e por sempre. Em especial, muito amigo do filho da viúva, o Félix. E somos apresentados também a novos personagens, à medida que a história vai continuando. Uma dessas personagens é a Lalau. Eu sei, nome ridículo. Que nome feio. E a Lalau, ela é órfã de mãe e pai. Ela é criada pela tia, o nome da tia é Mafalda. Mafalda. E ela também frequenta muito aquela casa, porque ela também é muito amiga da família. E ela também se torna muito amiga do padre. Gente, esse padre é tão simpático que ele poderia virar político. Lá pelas tantas, eu já queria ser muito amigo do padre. Dona Antônia chama o padre para conversar e fala para ele: olha, eu quero muito pagar uma viagem para a Europa, para o meu filho, mas ele não quer. Agora nós vamos para a Europa, Diego. Por quê? Ir para Londres agora? Você tem que estragar as minhas férias? Pede encarecidamente para que meu filho aceite. Gente, onde é que eu arranjo uma Dona Antônia dessa para ser minha madrinha? Eu quero também uma viagem da Europa. Se o Félix não quer, eu quero. E o padre, igual o Luiz Garcia, se você não sabe do que eu tô falando, tem um link aqui nos cards. Ele não queria conversar nada, ele queria a fofoca. E a fofoca cai no colo dele. A Lalau fala para ele: olha, eu tenho uma admiração muito grande pelo Luiz. E o Luiz fala também pro padre: olha, eu tenho uma admiração muito grande pela Lalau. E a única contra esse casamento é a minha mãe. Pede pra ela, pra que a gente fique junto. Ela tá inventando essa história pra Europa porque ela não quer esse casamento. E aí o padre vai com a Dona Antônia e fala: olha, é isso que tá acontecendo. E a Dona Antônia fala: olha, é claro que eu sei o que tá acontecendo, mas eu não quero que meu filho case com uma pessoa pobre. Não tem. Pra mim, pobre e ser humano é a mesma coisa. Uma vez eu até sentei do lado de um pobre. E não vomitei, hein? Né? O padre ele continua fazendo a pesquisa dele. Só que ele percebe que ele está nutrindo sentimentos amorosos também com relação a Lalau. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Como ele não pode fazer nada, porque ele é padre, ele entende que mesmo que eu não possa ficar com a Lalau, eu quero que a Lalau fique com quem ela escolheu. Com o Luiz, com o Félix. Eu tô confundindo, não, porque esse livro é bem parecido com o do Yaya Garcia. E daí, ele volta na Dona Antônia e cutuca ela de novo. Fala: olha, aceita o casamento desses dois e tal. E aí, a Dona Antônia fala pra ele: olha, não pode aceitar esse casamento, porque o meu marido me traiu, e a Lalau é o fruto dessa traição. Não pode casar irmão com irmão. Mano, é plot twist atrás de plot twist. E plot! E aí ele fica todo triste, mofino, falando: poxa vida, não vai rolar casamento. E daí ele vai. E o Félix pergunta pra ele: e aí, como foi? Você conversou com a minha mãe? E aí ele fala pro Félix: olha, vocês não podem casar, e a culpa é do pai de vocês. Bye. E aí o Félix fica todo desanimado, desiludido também, e fala: olha, eu deveria contar isso pra Lalau? E nessa hora deu um grito. Meu vizinho deve ter dado um pulo, porque eu falei: óbvio que você tem que contar pra Lalau que o pai dela não é o pai dela, e etc. Essa história tudo envolve ela. E o padre fala: olha, você decide se você vai contar ou não. E eu falei: como assim você decide? Mas o padre continua falando: olha, se ela me perguntar, eu vou contar. E aí a Lalau percebe que o Félix ele ficou distante dela e enfim. E aí ela pergunta pro padre: o que aconteceu? E aí ele volta a repetir a história pra ela: olha, você não pode casar e a culpa é do pai de vocês. Bye. E aí a Lalau fala pra ele: olha, pois eu não piso mais o pé aqui nessa velha. E ela vai embora. E quando o padre tá terminando a pesquisa dele, em um dos livros do ministro, ele encontra um bilhete. E nesse bilhete tá escrito:
Venha aqui o mínimo que puder. E não pense mais nesse anjinho. Deus é bom. E aí ele fica, ué, esse mato tem coelho. Que história é essa de anjinho, Deus é bom? Eles falando da menina como se a menina tivesse morta. A menina tá vivinha da Silva querendo casar. Então ele vai conversar com a tia da Lalau, a Mafalda. E a tia fala pra ele, olha, o ministro realmente teve um caso com a minha irmã. Mas quando eles tiveram esse caso, a Lalau já tinha 3 meses de vida. E realmente chegou a haver um fruto de traição. Mas esse fruto da traição deles não completou nenhum ano de idade. Mano, é plot twist atrás de plot twist. Que plot! E aí o padre volta a ficar animado, fala, vou salvar esse casamento. E aí ele volta na Dona Antônia pra contar. E essa parte a gente poderia terminar como o final de Avenida do Brasil. Porque a Dona Antônia, ela não sabia que ela era traída. Ela inventou a história toda, porque ela realmente não queria que o filho dela casasse com o pobre. E aí ela fala, ó, agora que eu sei dessa história toda, podem casar, tem a minha bênção. E aí o padre fica muito animado, conta pro Félix, o Félix também fica muito animado. E aí eles vão atrás da Lalau. A Lalau fala, quieto, faste de vocês. Agora sou eu que não quero mais me casar. O desfecho da história é que a Lalau, ela casa com o filho do gesseiro, a Dona Antônia, que tinha arranjado esse casamento, porque ela fala que se ela tinha casado arranjada, o filho dela e a Lalau também casariam arranjados. Ela casa com o filho do gesseiro. O Félix casa com uma sinhazinha. Ninguém tá feliz. Todo mundo vai sofrer. E o padre era melhor ter virado político do que telefonista. Se você chegou até aqui, deixa um gostei, se inscreve nesse canal. E deixa aí nos comentários. Eu não piso mais nessa casa velha. Que você vê que você chegou até essa parte do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha, eu não sei se a biografia do Dom Pedro I ficou boa não, mas a fofoca